Graça e paz, igreja, graça e paz a todos aqueles que estão nos assistindo aqui no nosso canal da Comunidade Cristã Videira. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração já há um bom tempo. E eu entendo que este é um momento oportuno, tanto porque nós estamos neste momento cada um em nossa casa, cada um no seu lar, e logo vamos participar da ceia do Senhor. Mas também estamos em quarentena e esse é oportuno para uma reflexão daquilo que Deus está, não apenas gostaria de fazer com a igreja, mas Ele está fazendo com toda a sua igreja. Amém? Convido você a fechar os seus olhos aonde você estiver agora e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Pai. Agradecemos ao Pai, em nome de Deus, pela oportunidade maravilhosa de podermos compartilhar Tua Palavra e de podermos estarmos reunidos, ainda que virtualmente, mas reunidos num só desejo, num só pensamento e num só propósito, que é entender o Senhor, compreender a Sua vontade e nos sujeitarmos ao Teu querer, para que sejamos transformados e possamos viver plenamente todo o sonho de amor e graça que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amados, abram comigo aí na sua casa o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Assim diz a palavra. Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele. Amém? Deus seja louvado por essa palavra, queridos. E com base nesse texto, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado no meu coração já há bastante tempo e, eventualmente, eu acabo citando para toda a igreja. O tema dessa ministração é ordenando o meu mundo, ou consertando o meu mundo, mas de qualquer forma é pôr em ordem. Nós encontramos a seguinte afirmação no contexto da palavra citada. Jesus passando ali na orla do mar da Galileia, e ali eles então encontram os irmãos. Primeiramente Simão, Pedro, Simão e seu irmão André, que estavam pescando, ou seja, lançando a rede ao mar. E depois, num segundo momento, na sequência, ele encontra João e também encontra Tiago no barco, consertando as redes. O barco, então, pertencente ao pai deles, Zebedeu. E, amados, é muito interessante esse momento, porque o Senhor estava preparando, ele estava separando aqueles que seriam os seus discípulos, e obviamente na sequência os seus apóstolos, onde a igreja está fundamentada, sustentada aí na crença apostólica, no trabalho do evangelho desses homens, do qual Jesus os preparou para tal. E este momento, ele traz ali algumas reflexões, algumas referências, que eu gostaria que a gente estivesse trabalhando junto aqui nessa noite, tentando entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Esses dias de quarentena, que não é novidade para ninguém, o mundo inteiro está nesse estado, uns poucos mais, outros poucos menos, umas cidades mais, outras menos, mas é o tema do momento. E infelizmente, nesses momentos, acabamos dando atenção demais para esses tipos de notícia e acabamos desviando nossos olhos para aquilo que realmente é importante, que é aquilo que Deus está fazendo. Nada acontece neste mundo se não for da vontade do Pai. O Pai está sob o controle de todas as coisas. Amém? Mas encontramos aqui, então, a seguinte situação. Encontramos Pedro, certo? E André, seu irmão, lançando a rede ao mar. Ou seja, era uma situação normal e favorável. Por quê?
Porque era o propósito. O propósito era lançar a rede ao mar, que é a ferramenta, a rede é a ferramenta, o barco é a ferramenta, lançando ao mar para que pescassem e trouxessem então para dentro do barco os peixes que eram o sustento deles, da família deles, de todos aqueles que estavam com eles ali trabalhando, ok? Essa é uma situação normal. E depois nós encontramos uma situação também normal, mas que é aquele pit stop, né? Aquele momento da parada, aquele momento que é necessário para que aconteça na vida das pessoas e de qualquer atividade, né? Que é o momento do consertar, o momento do ajustar, o momento do corrigir, o momento de pôr em ordem. E amados, eu quero provocar o entendimento de vocês nesse momento para esses dias que Deus está fazendo conosco. Você sabe que eu não sei vocês, como vocês estão aproveitando esse tempo de quarentena. Para mim, eu estava em férias da minha atividade secular e depois, no meio do processo, acabou as férias, eu voltei a trabalhar em home office. Estou trabalhando como se eu estivesse trabalhando no escritório, mas continuo trabalhando. Mas nesse período, né, nós tivemos algo que dentro do meu contexto de vida pessoal não é tão comum, que é eu e minha esposa dentro de casa, no mesmo período. A minha esposa tem, né, uma loja dela e quem é dono não tira férias, então tira rapidamente algumas folgas e depois dessa folga, dessa viagem em breve, sempre quando voltamos, retornamos, quem fica aqui em casa com as crianças sou eu e ela volta para a atividade. Ou seja, nós ficarmos juntos dentro da nossa casa durante algum tempo que seja maior do que 3 ou 4 dias é extremamente raro dentro da nossa história de vida. Eu acho que deve ter acontecido no máximo 2 vezes agora. E dentro dessa realidade, por nós então experimentada, nós tivemos assim a oportunidade de realmente começarmos a olhar para algumas coisas bem simples da vida. Deus tem ministrado muito comigo nesse momento sobre essas coisas bem simples, e eu sei que Deus está ministrando com um monte de gente, mas eu quero contar algo bem simples e altamente natural, mas provocantemente espiritual para nós como seres humanos. Aproveitando esse tempo de parada, claro, orando da mesma forma, jejuando, buscando muito mais, jejuando e buscando a santidade ainda mais, mas ainda nesses intervalos, obviamente, tempo disponível para começar a colocar coisas nossas pessoais em ordem. E uma das coisas foi o nosso guarda-roupa. Nosso guarda-roupa. E amados, nós começamos a organizar aquilo. Fantasticamente, eu descobri um monte de camisas e calças e roupas que estavam lá guardadas há muito tempo em que eu não usava. Mas não usava porque eu não queria, não usava porque eu não gostava, não usava porque eu, como normalmente não é uma regra geral, mas é mais comum isso, como um bom homem que sou, eu pego aquilo que está aos olhos, né? Está na minha visão, eu vou lá e cato, visto e saio. É sempre muito comum isso. E no processo de ordenação, eu descobri que eu tinha um monte de calças que eu não usava. Descobri que eu tinha um monte de camisetas que eu também não usava. E claro, tudo isso eu já separei, porque tudo isso daí vai ser depois doado, como sempre nós fazemos. E o guarda-roupa, então, né, o roupeiro, eu tenho um roupeiro, a minha pastora tem o roupeiro dela, e eu tenho o meu separado, e o roupeiro vivia abarrotado de coisas fantasticamente cheio, e eu falei assim, meu Deus, como pode ser tão grande isso aqui, e ainda assim não caber tudo. Mas nesse processo de ordenação, amados, fantástico, ficou com muito espaço vago, com muito espaço disponível. Por quê? Porque tinha muita coisa que lá estava, que não deveria estar lá. Muita coisa que estava armazenada dentro do roupeiro, que não pertencia ao roupeiro. O roupeiro é para pôr roupas, então somente roupas. Mas habitualmente
pelo menos eu vou colocando qualquer coisa que eu preciso me lembrar que esteja diante dos meus olhos rapidamente, então eu vou pondo ali. Tu vai chegando, deixa eu pôr aqui, então eu vou lembrar, eu coloco aqui. Não, deixa eu pôr aqui nesse cantinho, que assim que eu precisar eu sei que está ali, e a gente vai colocando ali. E gente, aqui está falando na primeira pessoa, de mim. E amados, é interessante que na nossa vida com Deus, muitas vezes também assim, não é muito diferente. Nós temos o hábito ruim, dependendo do ponto de vista, de acumularmos coisas. Só que muitas vezes nós acumulamos coisas nos lugares errados. Nós colocamos coisas nos lugares errados, deixamos meio que desordenado. E isso, a gente parece que no primeiro momento não tem nenhum problema, mas a médio e longo prazo isso começa a provocar em nós, trazer para nós consequências que a gente não consegue fazer essa mensuração no instante, naquele imediatismo humano que a gente possui. Então o primeiro cenário está tudo bem, está tudo certo, então minhas redes estão consertadas, minhas redes estão prontas, né? Eu estou bem com o meu time, eu estou bem com o meu irmão, eu estou bem com o meu barco, eu estou bem, então eu vou e pesco. Você sabe, queridos, nós encontramos aqui um cenário que é tudo favorável, ali no versículo 16. Versículo 16 e 17 é aquele cenário favorável, que é o cenário ideal, né? Está tudo bem, tudo funcionando, o barco não precisa de reparos, a rede não precisa de reparos, então nós vamos e pescamos. Isso é o que nós desejamos. E quando nós normalmente aceitamos a Cristo, e o Senhor vem e Ele traz todo aquele processo de restauração na nossa vida, nós entregamos o nosso coração para Jesus, nós entregamos nossa vida com inteireza, sem limitação, nós não entregamos a nossa vida de forma departamentalizada, né? Nós temos algo para dizer, Senhor, eu entrego meu coração, eu entrego meu rim, eu entrego minha perna, meu falar. Não, quando nós entregamos literalmente toda a nossa vida, tudo o que nós somos efetivamente para o Senhor, quando nós reconhecemos a Ele como o Senhor, o único suficiente Salvador da nossa vida é restaurada, ela é feita totalmente nova, entrando por um processo fantástico de aprendermos tudo de novo, a vivermos como realmente nova criatura. E vivendo como nova criatura, criamos também hábitos, né? Ou devemos criar hábitos saudáveis que são pertinentes a uma nova criatura. Porque já não somos mais uma criatura apenas, mas uma criatura nova, restaurada pelo sangue do Cordeiro, com identidade de filhos, ok? Então, nós crescemos assim e vamos nos alimentando, e claro, isso dentro de um contexto de igreja, porque é impossível eu crescer como filho de Deus se eu não estiver associado, ou ser ligado em comunhão, em unidade com uma igreja, uma congregação. E não importa o tamanho da igreja, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, isso não importa. Não importa se é uma célula que está começando um trabalho dentro da tua cidade, não importa, o que importa é eu tenho que congregar, eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo, de alguma forma estar ligado a esta visão espiritual que o Senhor nos deixou para vivermos como igreja. Nós estamos a crescer. E claro, para crescer é necessário, obviamente, coisas bem simples, mas necessárias à vida com Deus e igreja. Fazer. Eu sempre tenho o hábito de dizer, porque é verdadeiro, que o crente que não trabalha, ele dá trabalho. Meu amado, tudo que chega à nossa mão, nós precisamos fazer. Precisamos ter a disponibilidade, ter o coração para fazer. Ter coragem de fazer. E não porque a gente sabe, mas porque a gente quer aprender. Eu acho muito legal. Eu tenho duas crianças, um menino de 13 e um menino que vai fazer 2, e o processo é igual, salvo as características de cada um deles. É muito legal ver como é que é esse processo do aprendizado. Hoje mesmo estávamos limpando, né, o tapete da sala, aquele tapete peludo, junta muito pó, então nós estávamos lá batendo o tapete, muito pesado, muito trabalho, só o Senhor na causa. E estava o meu menorzinho com um rodo junto com a gente ali. Na verdade, ele nem sabia o que ele estava fazendo, mas ele estava vendo eu fazer, ele estava vendo a minha esposa, a mãe dele fazer, então ele estava junto lá com a gente. Por quê? Porque ele estava aprendendo. Se estava fazendo certo,
Não estava. Mas dentro da inocência de coração dele, de criança, querendo aprender, fazendo por repetição, mas o meu pai faz, eu vou fazer também. Então ele estava com certeza fazendo. E claro, eu vendo ele fazer, que na verdade não estava ajudando, mas estava atrapalhando, só que atrapalhando de uma forma prazerosa, porque é este o caminho do aprendizado, é deixar que os pequenos façam junto contigo, ainda que te atrapalhem, porque uma hora ele vai fazer igual ou melhor do que você, porque ele já aprendeu com quem fazia antes. Isso serve, meu querido, não apenas na nossa vida natural, mas também na nossa vida espiritual. Isso serve para o ministério de louvor, isso serve para o ministério de ensino, isso serve para o ministério infantil, para todos os ministérios, todos os braços da igreja ministeriais, em termos de serviço, em termos de pastoreio, serve para tudo. Ainda que a pessoa esteja ali meio que até atrapalhando, deixa ela lá, ela está querendo muito. Ajuda ela a aprender como fazer aquele negócio, fazer direito, ser excelente naquilo que faz. Porque quando ela for adulta, ela vai ser tão boa, igual, quanto ou melhor que você. E isso para o reino de Deus é motivo de muita alegria. Eu sempre comento com os irmãos da comunidade, eu anseio por pessoas fazendo as coisas melhores do que eu. Eu não quero ser o melhor no que eu faço, eu quero que as pessoas que eu ensinei sejam melhores do que eu. Por quê? Porque quer dizer que eu consegui ensinar bem. E o melhor delas consegue ser o meu melhor. Glória a Deus por isso. Só que esse processo do aprendizado, ele vai, fazendo com que a gente amadureça. Nós amadurecemos, crescemos e trabalhamos. E claro, continuamos a fazer a obra do Senhor, continuamos a fazer a vontade de Deus, continuamos a fazer aquilo que Deus quer e espera de cada um de nós. E como bons cristãos que somos, nós saímos a pescar. Saímos à labuta do reino de Deus, jogando a rede para pescar peixes, ou seja, vidas para o Senhor, e pescando vidas para o Senhor. Obviamente nós estamos exaltando a identidade de Cristo em nós como filhos de Deus, para que as pessoas sejam salvas, restauradas, tiradas deste mundo mal. Satanás perca essa batalha, porque ele já é derrotado em nome de Jesus, para que realmente o reino de Deus se manifeste sobre a terra, antes que o Senhor venha buscar a sua igreja. É isso, reino de Deus. Mas, é claro, meu amado, eu não sou pescador natural, na verdade eu nem sei pescar, eu sou muito ruim nisso. Mas a gente vendo o processo de pesca, estudando, conversando com quem pesca, buscando entendimento, quando você lança a rede e você puxa a rede, porque isso muitas vezes não vem só peixe, vem todo tipo de bicho e de objeto emboscado nas redes. Quando nós lançamos redes, nós trazemos para dentro do barco, para dentro do seio da nossa vida, para perto de nós, vem muita coisa. Vem o peixe, vem o filho, a ovelha, aquele que é filho do Senhor, aquele que é para ser salvo, para ser resgatado. Mas vem também objetos cortantes que rasgam a rede. Vem também outros bichos que não são peixe. E esses bichos que não são peixe não eram para ser pescados e muito menos estar junto com o peixe. Só que ele vem junto com a rede, porque ele está vendo junto com o peixe, está perto do peixe, é aquele bicho oportunista. Nós estamos falando de peixe natural, nós estamos falando de predadores. Então onde tem peixe tem predadores, e quando você busca, traz o peixe, você muitas vezes acaba trazendo um predador junto, porque o predador quer o peixe. Quando nós vamos buscar vidas no Senhor, quando nós trazemos as pessoas para Cristo, quando nós trazemos famílias para Cristo, muitas vezes o predador vem junto, disfarçado, querendo parecer peixe no meio daquele cardume, na verdade não é peixe. Só que aquilo que ele vem junto, o objeto estranho, o objeto cortante, ele vem junto com o peixe, só que ele rasga a rede. E rasgar a rede, esse é o nosso instrumento de trabalho. E se é o nosso instrumento de trabalho, meu amado, nós temos que cuidar dele.
Nós temos que guardar ele, nós temos que zelar por ele. E nesse caso, quando falamos de instrumento de trabalho, somos nós mesmos. Rede, os elos da rede formado por pessoas, os elos da rede formado por irmãos, por família, que na atividade, no viver do corpo de Cristo, no viver das coisas de Deus, muitas vezes são abalados por situações que não deveriam acontecer, mas que acontecem. Sabe quando vem aqueles objetos estranhos, os predadores juntos? Muitas vezes esses predadores eles trazem o quê? Confusão, desunião, discórdia, quebra alinhamento de comunhão entre irmãos e quebra alinhamento da comunhão da família. Sabe, meu amado, é importante que a gente compreenda que há tempos que nós temos que estar pescando, mas de todo o processo de pesca é necessário que as redes sejam lavadas. Redes precisam ser lavadas. De cada pesca que acontece, a rede precisa ser lavada. E depois que ela é lavada, se ela tiver alguma brecha, ela precisa ser consertada. A nossa vida com Deus é feita de processos e nós precisamos entender todos os processos de Deus em nós em todo momento. Porque não basta a gente fazer da nossa vida uma etapa única. Não adianta eu falar assim, nossa, eu ganhei quantas vidas para Jesus, eu ganhei minha família para Jesus, eu ganhei não sei quantas pessoas para Jesus. Não adianta eu fazer só essa etapa. Depois que eu fiz essa etapa, eu tenho que fazer a etapa da lavagem. Ou seja, eu tenho que lavar, eu tenho que limpar, a rede tem que ficar boa, ficar perfeita. E se não estiver perfeita, eu preciso consertar. E se não houve conserto, eu tenho que sentar e conversar e alinhar aquilo que precisa ser consertado. Sabe que muitas vezes deixamos a nossa casa, a nossa família e acabamos protelando aquilo que nós não devemos protelar, postergar, atrasamos. Situações que na verdade em Deus precisam ser alinhadas e consertadas, mas alinhadas e consertadas no amor de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção no livro de Gálatas acerca de nós sermos o quê? Sermos homens e mulheres de Deus que na correção, que no processo de correção do irmão, faça isso com espírito de brandura. Se nós somos espirituais, se nós entendemos que somos espirituais, quando nós vamos corrigir, ajustar, alinhar, tem que ser com espírito de brandura, tem que ter a motivação correta. Na nossa família tem que ser a mesma coisa. Educar filhos também é um desafio, meu amado. Eu sei que é um desafio. Irmãos e irmãs, nós estamos juntos nessa em Cristo Jesus. Educar nossos filhos segundo a ótica de Deus é um desafio, mas nós precisamos manter os nossos valores cristãos acima de todo e qualquer outro valor, em nome de Jesus. Manter os nossos valores que Deus enxerga para o casamento como sendo extremamente muito mais importante do que qualquer outro valor. Relacionamento, para ser saudável, precisa estar na presença no altar do Senhor, porque casamento foi uma invenção do Senhor, foi Deus que inventou o casamento. A instituição do casamento é fracassada para o mundo que não adianta, não concorda, não aceita. Para ter casamento feliz, é necessário entender que existe um Deus que inventou o casamento antes do homem. Quando ele criou o homem, ele disse, agora vamos ficar juntos, é bom que o homem não esteja só. Foi por isso. O casamento foi inventado por causa do homem e da mulher que foi criada. Bom, não, mas eu não aceito. Isso é um problema seu, pessoal, mas é assim que funciona. E todos nós vamos prestar contas diante do Senhor em algum momento da nossa vida. Todos nós, em nome de Jesus. Sabe, enquanto eu estava organizando o meu armário, como eu havia comentado, sabe, eu estava vendo ali as áreas que estavam ocupadas por coisas que não deveriam estar ocupadas. Queridos, falo uma coisa para vocês: a gente tem a mania de começar a dar prioridade para a nossa vida naquilo que não tem importância. Às vezes eu pegava um papel, um documento, uma professora ia lá e colocava numa área do meu roupeiro, assim, para ficar bem visível, exatamente para que eu não esquecesse. E assim vai indo. Isso é apenas um exemplo natural. Mas quantas coisas nós vamos colocando dentro da nossa vida, colocando em áreas de evidência na nossa vida, porque entendemos, acreditamos que seja importante demais, e nós não podemos esquecer, não podemos alinhar, e assim vai indo. E nós vamos ocupando nossa vida com coisas que são desnecessárias.
E quando nós ocupamos a nossa vida com coisas desnecessárias, nós estamos tirando tempo daquilo que é importante e necessário, principalmente no que tange a questão dos nossos olhos para dentro da nossa casa e os nossos olhos para dentro da nossa vida com Deus. É muito legal. A vida com Deus é uma bênção, meu amado. Só que Deus tem que ser o Deus verdadeiro, Ele tem que realmente fazer parte de nós. Porque quando nós temos o Senhor na nossa vida, a segurança em tudo aquilo que nós fazemos, a segurança em tudo aquilo que nós colocamos as mãos, e mesmo que as circunstâncias ao nosso redor não sejam favoráveis, por exemplo, o momento que vivemos no mundo, nós sabemos em quem nós cremos, em quem nós confiamos, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Amém? Amados, em nome de Jesus, o consertar é ordenar, é passar por um processo de cura, seja colocar ossos no lugar e fundi-los novamente com osso com osso. Sabe? Deus está trabalhando isso na igreja nesse momento. Deus está trabalhando isso na igreja com a identidade de igreja, e Deus está trabalhando isso na identidade familiar. Consertar, ordenar, pôr as coisas nos seus devidos lugares. O Senhor sendo literalmente o Senhor, e a família sendo uma célula mãe familiar debaixo deste governo do Senhor, no contexto de igreja e de reino de Deus. Mas eu preciso permitir que o Senhor venha reinar na minha família. Eu preciso permitir que o Senhor venha restaurar. Que é tempo de restaurar relacionamentos de pais e filhos, esposas, esposos, vice-versa. É tempo de restaurar relacionamento de irmãos da igreja com irmãos da igreja. É tempo de restaurar relacionamento de governo de autoridade dentro do meio cristão, para que as bênçãos do Senhor alcancem a igreja como o Senhor tem sonhado. Em nome de Jesus, amado, eu quero convidar você agora a estar refletindo naquilo que nós compartilhamos aqui. Ministrei ao coração da igreja no princípio do ano que o Senhor estaria trabalhando dentro de muitas famílias e dentro de muitas casas, provocando realmente o tirar de homens e Deus instaurando o governo dele. A percepção espiritual me faltou a compreender que ela era muito maior do que eu imaginava. Deus está fazendo isso não somente com alguns, mas com toda a nação, com todo mundo. Queridos, em nome de Jesus, o Senhor está tomando o governo que é dele, ele precisa disso. Mas eu preciso permitir que ele conserte. A palavra do Senhor fala que se eu for entregar a minha oferta na presença do Pai, e eu estiver em falta com meu irmão, então que eu deixe a oferta e vá tratar com o irmão primeiro, e depois eu volte e apresente a minha oferta. Porque a oferta ela não pode ser um rito religioso, tem que fazer parte de um estilo de vida saudável. Ou seja, eu estou vivendo em comunhão com o meu irmão não é por uma obrigação, é porque realmente eu sou livre para viver em comunhão com ele. A maturidade e a vida com Deus que o Senhor me permite viver, e me dá a condição de ser realmente livre, amar meu irmão com os seus problemas e defeitos. E claro, isso também me torna livre diante de Deus, e a minha entrega de oferta diante do Senhor passa a ser genuína. Eu entrego algo que é genuíno. O Senhor quer de mim e de você, amado, uma entrega genuína. Não pode ser uma entrega religiosa, mascarada. Precisa ser genuína. Amém? Em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo de Deus alcance a sua vida, alcance a sua família, ao seu coração com essa ministração. A restauração de redes que o Senhor anseia fazer na sua vida e na vida da igreja, e aonde Ele assim desejar, aconteça como Ele tem ansiado. E em nome de Jesus, a vontade plena dele se manifesta sobre a vida de cada um de nós. Feche teus olhos comigo agora, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos, meu Pai, te agradecemos pelo teu amor dispensado a nós, te louvo pelo privilégio de compartilhar a tua palavra com a vida desses irmãos, e por ser, ó Deus, em nome de Jesus, primeiramente ministrado a mim mesmo a tua verdade escrita. Pai, em nome de Jesus, que haja grande realmente transformação e revolução na vida daqueles que estão ouvindo, porque a tua palavra é fiel e verdadeira e ela não volta vazia.
Em nome de Jesus, abençoa e repreendo sobre a vida dessas pessoas, Pai, todo espírito de morte, de preocupação e de angústia, e que haja, sim, Pai, realmente uma restauração de relacionamentos de forma sobrenatural, tanto no âmbito familiar, como, ó Deus, no âmbito de igreja, como, ó Senhor, na estrutura de governo, de onde essas pessoas congregam e vivem, haja graça e governo e amor do Senhor, e não haja mais brechas nessas redes, mas elas sejam ligadas, realmente unidas, Pai, no mesmo pensar, uma mesma vontade, uma mesma disposição mental e de coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe, que tenha uma semana abençoada, que tenha uma família abençoada e que Deus faça na sua vida tudo quanto Ele tem sonhado. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém.